E a analogia que eu quero trazer para vocês hoje é isso aqui, ó. Essa é uma das principais coisas que eu quero que você saque. O que é uma malha fechada, então? Acompanha comigo aqui. Vamos arregaçar, então. Galera, como a gente vai explicar um negócio que para muita gente é complicado, para muita gente é complexo, muita gente trabalha com injeção há anos e não entende ainda direito uma malha fechada. Então, para quem está acompanhando essas aulas pela primeira vez, eu gosto de trazer analogias do dia a dia para vocês, porque são coisas que todo mundo já viu, já passou, vai entender. E a analogia que eu quero trazer para vocês hoje é isso aqui, ó. Todo mundo conhece, já viu um ar-condicionado mais antigo de um carro, beleza? Não estou falando dos mais modernos aqui, ó, dos digitais. Estamos falando desse cara aqui primeiro. Nossa, Roberto, mas isso aqui não é uma aula de injeção programável? Cara, espera, é uma aula de injeção programável sim. Eu só quero mostrar um sistema em malha fechada funcionando, um sistema que vocês já viram antes, para vocês entenderem de maneira mais fácil. Depois a gente vai para a injeção, beleza? É isso que eu vou fazer agora com vocês. Então, vamos lá. Todo mundo já viu, já usou, já operou um ar-condicionado de carro mais antigo, certo? O que tem aqui? Aqui a gente escolhe a temperatura, né? Na verdade, se é frio ou se ele está no quente aqui, beleza? Ou se ele está no intermediário, tá? Então a gente gira aqui, a gente seleciona. A gente seleciona aqui também o nível, a velocidade do ventilador, digamos assim. E aqui se sai para cima, se sai no pé, se vai para o desembaçador. Aqui é a direção do vento, aonde sai o vento, de uma maneira muito simples. O que acontece com um ar-condicionado desse aqui, certo? Esse exemplo aqui todo mundo entende. Vamos supor que eu saio aqui da minha casa, meio-dia, aquele calor pra caramba, e falo, vou ligar o ar-condicionado. O que você faz? Tá calor pra caramba, o cara vem aqui, ó, joga no 4 e deixa no mais gelado que tem, beleza? E espera até gelar o carro. Depois que tá tudo gelado, tudo certinho ali, às vezes a gente até tem que diminuir um pouco, não tem? Porque daí ficou muito gelado, a gente tem que diminuir. Vamos supor que então eu fui lá e coloquei no 2, tá? E no 2 ficou bom para mim. Você falou, putz, cara, aqui agora, depois que gelou, tô no 2 aqui e tá tudo beleza. O que acontece se eu abrir o vidro do meu carro, por exemplo, tá? Entrar aquele arzão quente. Cara, não vai ficar agradável mais. E daí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que voltar pro 4. Isso aqui é um típico sistema que está trabalhando em malha aberta, galera. É porque você vai lá, você faz o seu ajuste, você manualmente aperta os botões, gira ali e fala, cara, aqui ficou bom o ar-condicionado para mim. Presta atenção, se você tiver qualquer distúrbio no seu sistema, como por exemplo, cara, abriu o vidro, ou por exemplo, você deixou a porta aberta e esquentou, o ar-condicionado, ele não muda sozinho para o 4, por exemplo. É isso que eu estou querendo dizer. Você manualmente vai ter que ir lá e ajustar. Essa é uma característica de um sistema chamado em malha aberta, tá? Que é um sistema mais simples. O que acontece com o sistema em malha aberta? Você regula, tá funcionando? Tá tudo beleza. Só que conforme as coisas vão variando, coisas externas vão variando, talvez você precise voltar lá e fazer um ajuste fino. Beleza? Às vezes, varia tanto que não dá para ser um ajuste tão fino. Esse é um tipo de sistema de malha aberta. Agora, um outro exemplo de malha fechada, tá? Vamos dar o primeiro exemplo de malha fechada. Aí a gente começa a entrar nos ar-condicionados de carros mais modernos, que são os ar-condicionados digitais. Olha como é fácil entender. Qual que é uma das grandes diferenças do ar-condicionado digital? Você seleciona uma temperatura. Aonde que você seleciona a temperatura aqui? Não tem temperatura. Nesses analógicos, nos ar-condicionados mais antigos, você não tem temperatura. Cadê a temperatura aqui? Não tem. Tem azulzinho ou vermelho. Você não tem temperatura. No digital, você tem temperatura. É só essa a diferença? Claro que não. Mas essa é uma principal coisa que eu quero que você saque. Acompanha comigo aqui. Então, qual que é a diferença aqui? Pensa nesse mesmo exemplo que eu falei. Cara, vou sair da minha casa aqui, entro no carro, falo, nossa, tá calor. Pego, ligo e defino 17 graus, tá? Se você deixar no alto, aqui ó, tem uma função alto. Quando você liga esse alto aqui, ó, o ar-condicionado meio que se vira. O que ele sabe?
Ele sabe isso aqui, ó, quanto você quer, 17 graus. E se tá ligado ou desligado. Se você ligou e definiu uma temperatura, deixou no automático, o ar-condicionado, ele sozinho, ele sabe se ele tem que deixar o ar mais frio e mandar aumentar a velocidade do vento, para dizer de maneira simples aqui, certo? Então essa é a primeira coisa que tem, ó, falei que tem 3 coisas. A primeira coisa, todo controle de malha fechada, você vai definir um alvo. Todo controle de malha fechada, você vai definir um alvo. Nesse nosso exemplo aqui, o que é o alvo? Galera, você define quanto você quer de temperatura. Você vai lá e coloca, cara, eu quero 17 graus. E voltando naquele exemplo, quando você coloca em automático e define lá 17 graus, o que o ar-condicionado faz? O que o sistema faz? Ele fala assim, meu, quanto o cara tá pedindo de temperatura? 17 graus. Como que ele sabe se ele tem que esquentar o ar, se ele tem que, se o objetivo dele é resfriar, se ele tem que ligar o vento na velocidade máxima ou não? Como que ele sabe disso? Pensa comigo, 17 graus, tem que ligar no gelado? Tem que ligar para esquentar? Como que ele sabe? Aí entra o segundo ponto. Pessoal, todo sistema de malha fechada, ele tem uma medição. Esse é o segundo ponto. O que eu quero dizer? Nesse nosso exemplo, você vai lá e define, ó, eu quero que a temperatura seja 17 graus, conforme está aqui nessa imagem. E aí, o que ele faz? Tem que ter um sensor de temperatura em algum lugar que mede a temperatura real. Porque é assim que o ar-condicionado sabe o que ele tem que fazer. É assim que o sistema do ar-condicionado funciona de uma maneira muito simples. Ele precisa ter um sensor. Por quê? Cara, se esse sensor medir 34 graus Celsius, ele vai falar assim, cara quer 17, tá 34? Tá muito errado isso aí. Liga no mais gelado possível para esfriar pro cara. Se o sensor mede, por exemplo, 20 graus Celsius, o cara fala, meu, tem que esfriar. Só que, meu, não precisa ligar no máximo, fazer todo aquele barulhão. Cara, liga aí na metade aí, para esfriar rápido, sem ter muito barulho, sem consumir muita energia, certo? E se o sensor, por acaso, for lá e medir 10 graus, ele fala, opa, o cara tá querendo que esquente, liga o ar quente aí. Galera, acho que ficou simples de todo mundo entender isso, né? Porque eu acho que todo mundo já deve ter ligado o ar-condicionado de um carro. Então, essa é a maneira mais fácil que eu gosto de ensinar para quem está começando do zero o que é um controle de malha fechada. No caso desse ar-condicionado aqui, dos mais antigos, isso aqui é como se fosse... É um sistema de malha aberta. Por quê? Você regula. Não tem uma medição, beleza? Você não tem um alvo. O que você tem? Você determina uma posição. Você escolhe qual posição você quer. Beleza, Roberto, mas e essa terceira coisa? Você falou que tem 3 coisas no controle de malha fechada. Terceira coisa é o seguinte: todo controle de malha fechada tem um alvo. Tá aqui o alvo, ó. Só que ele tem um sensor que ele vai lá e mede aonde tá. Se tá aqui fora do alvo, ó, o alvo tá aqui, tá medindo fora. Se tá aí, o que o controle de malha fechada faz? Cara, você tem que vir para cá. É aqui que você tem que funcionar. E aí o controle de malha fechada faz isso aqui, ó. Faz sentido, pessoal? Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, cara, ó, tá fora do alvo. O controle tem que fazer isso aqui, ó. Colocar dentro do alvo. Se ele pode fazer isso, então o terceiro ponto que todo controle de malha fechada tem é o seguinte: uma maneira de atuar no sistema. O que eu quero dizer com isso? Ele pode, por conta própria, selecionar algo e, por exemplo, cara, tá aqui fora. Ele pode falar, meu, tá fora, pega esse cara e joga para dentro. Ele pode fazer isso, certo? No exemplo do ar-condicionado, funciona dessa maneira aqui, ó. Então o cara vai lá, define a temperatura. Então tá definido aqui a temperatura, é 17. O que ele faz? Cara, tá 17? Não tá. Então, nesse caso, precisa esquentar. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e automaticamente ele consegue definir para esquentar, se for o caso do ar-condicionado. Não... Galera, o objetivo aqui não é dar uma aula de ar-condicionado, é só dar um geral de controle, certo? Mostrar como funciona uma malha fechada. Mas para dar um exemplo, ele pode definir para esquentar e ele pode definir a velocidade do vento, beleza? De uma maneira bem simples, tá? De uma maneira bem simples.
Sozinho ele consegue fazer isso. E isso aqui é um exemplo de um sistema em malha fechada. O que é uma malha fechada, então? É uma maneira de um sistema controlar algo sozinho.